A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler até o versículo de número 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, temos testemunhado de forma vívida e viva de que realmente tudo parece que compactua para que a igreja não prossiga. Mas quanto mais a igreja ela é oprimida e quanto mais a igreja ela passa pelas provações, mais a igreja encontra forças para prosseguir. Mas nós percebemos, às vezes a gente recebe uma mensagem de alguém dizendo que está com saudade da igreja, que está com saudade do culto, né? A gente ouve os irmãos aqui falando sobre o quão importante nós estarmos aqui hoje, não é? Mesmo com todas as dificuldades, com as restrições, dá o número, portão fechado, não é? Porque não tem mais condições. Então a gente, com todas essas dificuldades, nós estamos prosseguindo. Você pode, nessa noite, já agradecer a Deus, e eu vou repetir isso aqui sempre, porque o primeiro milagre já aconteceu, a gente chegou aqui. Eu sei que, às vezes, você pode, né, estar junto comigo, a nossa semana não foi fácil. Não, a nossa semana não foi fácil. Se alguém aqui a semana foi fácil, você é um privilegiado, porque a semana foi muito pesada. Mesmo eu estando de férias, a última semana acabou. Mas eu entrava 8 da manhã de aula, saía 9 horas da noite, a semana inteira. Um dia da semana me atacou uma dor no peito que eu não conseguia, de tanta aflição. E aí a gente vai vendo as coisas acontecendo, né? Há pessoas do Brasil todo estudando, e aí um pastor pede oração, né? Hoje, quem que vai orar, né? Na sala ali online, quem que vai orar? Aí o irmão pegou, alguém aqui tem um pedido de oração? O pastor falou: olha, eu tenho um pedido de oração, porque a minha filha, ela está com uma doença degenerativa, é uma gêmeas de 18 anos, e não tem o que fazer. Uma caixa de remédio custa R$8.000. Aí, isso num dia. No outro, irmãos, eu também hoje tenho um pedido de oração. Eu quero pedir oração pelo meu filho. De vez em quando talvez vocês vejam ele correndo aqui atrás de mim na câmera. Meu filho é autista, cego e tem síndrome de Down. Aí no outro dia, você sabe o que aconteceu com a esposa do pastor? Tal? A esposa do pastor, ela está vivendo pelas mãos das outras pessoas. Eu fiquei olhando aquilo. Eu fiquei olhando aquela situação daqueles irmãos. A luta de cada um para estar ali. A luta de cada um de nós. Eu, nas minhas guerras também, fiquei pensando. Aqueles que estão à frente, realmente precisam ser cobertos de oração, porque se não é os últimos dias da igreja na terra, eu não sei quando será então.
Hoje ainda, falando para minha esposa, eu falei para ela, Jesus podia voltar logo. Sabe? Podia voltar logo. Acabar tudo isso. Acabar essa luta, acabar essas questões da gente ficar preocupado com um, com o outro, que às vezes não liga, com o outro que, sabe, preocupado com a igreja. Porque o pastor, você é cristão, você se preocupa com os outros, sim ou não? Eu também. E aí você fica vendo a situação, não é? Eu não estou aqui para transmitir uma má notícia, pelo contrário, o evangelho são as boas novas de salvação, mas você olha e você liga a televisão, parece que você é o último na face da terra, morreu todo mundo. A impressão que você tem é essa, você não tem uma esperança, não há uma expectativa. Cria-se uma vacina, daqui a pouco tem uma cepa de vírus que se transforma, que muda, que essa vacina não funciona mais, e que é mais um alto poder de transmissão, e você fala, meu Deus do céu. Irmãos, olha, na verdade é o seguinte, Jesus está voltando. Não tem mais o que fazer. Agora é o seguinte, é assim, é segurar firme, como pastor estou dizendo, é segurar firme, nesses últimos minutos que nós temos aqui na face dessa terra, para que a gente consiga ir até o fim. Igreja, eu estou aqui para dizer para você, não dá tempo mais da gente nos distrair com outras coisas. Agora é tudo ou nada. Ou a gente vai para cima e se desvencilha de todas as coisas. Sabe, aquele momento que dá na sua cabeça assim, eu sinceramente, a gente lutou muito por isso aqui. Talvez você fale assim, foi facinho ter culto de novo. Vocês não imaginam a luta para tudo isso. Porque nós, pastores, entendemos sim, que a igreja, ela é essencial. É ou não é? Sim ou não, irmãos? A igreja, para que escutem, entendam, que vocês também acham, acreditam, que a igreja, ela é essencial. Não se pode ficar sem igreja. Não tem como. E esses dias vi uma postagem dizendo, alguns tinham a opção de não vir ao culto. Hoje, já não tem mais essa opção. Infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia. Que pode ser que você chegue um dia ali e você não possa entrar. E eu não vou poder fazer nada. E você vai falar para o diácono assim, mas eu quero estar no culto. Mas infelizmente não dá. Boa semana. Vocês estão percebendo aonde que nós chegamos? Caiu a sua ficha para perceber que aquela loucura, aquele excesso de preocupação, que o que vai acontecer, se eu vou vender, se eu vou comprar, se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico. Irmãos, senta um pouco agora na sua mente, descansa um pouco. Porque talvez não dê tempo de você fazer nada disso que você está pensando que vai fazer. E a questão é a seguinte, talvez a gente olhe hoje, e é só, por que que eu acho, por que que eu tenho certeza que a igreja é um trabalho, um serviço essencial? Porque o que eu estou falando aqui, você não vai ouvir no Jornal Nacional, você não vai ouvir na CNN. A esperança, a Bíblia diz que a tríade cristã, depois que Paulo disserta sobre o amor no capítulo 13 da sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala assim, é a fé, a esperança e o amor. Então hoje nós estamos aqui por um ato de fé. Primeiro por um ato de fé. Irmão, sinceramente, pessoas precisam de Deus. Vocês estão cansados de ouvir isso. Mas pessoas, pelo amor de Deus, você não sabe, não é gostoso você dar um abraço na sua esposa? Não é gostoso você ir lá e pedir para sua esposa orar por você, e você deitar no colo dela? Não faz. Você não faz, está perdendo tempo. E conversar com ela, e pedir para o seu filho te abraçar, e abraçar. Nós precisamos de toque, nós somos seres humanos, a gente precisa ser tocado. E a comunhão entre nós, que somos movidos pela fé, essa fé gerada dentro do nosso coração, por que não começar pelo amor, né? Porque o amor é a essência do cristianismo, mas essa fé que é gerada dentro de nós, essa fé, ela dá a luz a uma esperança. E qual que é a esperança?
Alguém esses dias, né, alguém que eu conheço, uma pessoa está sendo consumida por um câncer. E num ato de desespero, um comentando com o outro, aí um pastor falou assim: é a vida. Nós passaremos mais tempo do lado de lá do que de cá. Entendeu ou não? Nós vamos embora daqui, irmãos. Se você não sentiu alegria nesse momento, a gente vai embora daqui. Acabar isso aqui. Isso aqui precisa acabar. Isso aqui precisa acabar. Maranata. Não, o pastor está querendo morrer, se matar. Não, estou querendo ir embora para o céu. Estou querendo ser arrebatado. Eu quero que acabe isso aqui. Não, precisa acabar. É um caso. Hoje eu olho o livro do Apocalipse, e aí eu entendo porque que a igreja do Apocalipse é a igreja que vai ficar falando Maranata, a hora vem Senhor Jesus. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. Eu um pouquinho antes de vir para cá, liguei a televisão, né? A cada 9 segundos uma pessoa é infectada no Brasil. 9 segundos. Tem gente que pegou e nem sabe que teve. Talvez ela já chegou em alguém da sua família. Talvez você já perdeu alguém próximo de você. Nós somos a igreja que está dizendo Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Nós somos a igreja que está dizendo assim, a gente precisa ir embora. E esse pastor disse assim, a gente vai passar mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. E é a verdade. Agora, enquanto esse tempo não chega, algumas perguntas precisam provocar a nossa atenção nessa noite. Eu preciso ir à igreja, templo como cristão? Nós precisamos nos reunir para exercer a nossa fé? Há necessidade de uma liturgia congregacional regularmente? Ou eu posso fazer o culto do meu jeito na minha casa? Devo ter um pastor e prestar contas da minha vida espiritual? Ou eu tenho um contato direto com Deus e não preciso de ninguém? Por mais forte e por mais tempo de crente que você tenha aqui nessa noite, por mais forte que você seja, em algum momento da sua vida, você sempre precisou de alguém. Você sempre precisou e vai precisar de alguém para prestar conta, para pedir oração. Eu me lembro que eles brincaram, né? Mas eu me lembro que quando a gente foi sair de uma congregação, eu marquei o culto de despedida pelo WhatsApp. Porque eu não tinha tempo, era quarta-feira que eu recebi a notícia, na quinta-feira era a minha despedida da igreja. Eu tinha conversado com o pastor, falei, olha, eu preciso ir embora, saiu minha transferência. Aí o irmão pegou, aí quando eu mandei pelo WhatsApp da igreja, o comunicado, amanhã estaremos fazendo o culto de despedida da minha família, da congregação, nós estaremos indo embora. Aí os irmãos começaram a mandar mensagem em off, privada. E um monte de mensagem privada. Porque ninguém. Aí eles pensavam que eu estava brincando. Aí um deles falou assim para mim assim, pastor, e agora? Quem vai orar por nós? Porque por muitas vezes ele falava assim, pastor, ora por nós aí, ora pela gente aí. Olha, o que eu quero dizer é que nós precisamos uns dos outros. E por isso, algumas considerações precisam ser feitas. A voz dos adeptos ao desigrejamento advogam ferozmente a desnecessidade da igreja como templo. O principal argumento é assim, eu sou igreja, então eu não preciso ir num templo, eu não preciso ir numa igreja. Na realidade, o que querem dizer, e não tem coragem para admitir deixem-me viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu não presto contas a ninguém. A história bíblica nunca defende a ideia do homem ilha. Sabe o que é o homem ilha? O homem isolado. O homem que desliga o seu telefone. O homem que muda para um lugar bem longe e não adota nada de tecnologia para se comunicar. O homem que foge de tudo e de todos. A mulher. Não. Essa é a voz do desigrejado. Daquele que não vê a hora de ficar em casa mesmo. A história bíblica não defende essa ideia. A convivência com, foi uma ideia de Deus. Deus olha
Na verdade, Deus não precisava criar a cada um de nós. Não havia necessidade de Deus criar a gente. Mas Ele cria o homem. E depois que Ele cria o homem, Ele olha e vê o homem para lá e para cá e fala o quê? Não é bom que ele esteja só. Você sabe o que é solidão? Sabe o que é estar sozinho? Adão experimentou a solidão. Porém Deus, na sua mente e no seu coração, entenda isso, Ele fala assim: não é bom que esse homem viva sozinho. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Alguém para estar do seu lado. Alguém para apoiá-lo. Às vezes a gente atravessa momentos na vida da gente que a única pessoa que a gente tem do nosso lado é a nossa esposa, que nos ajuda. Porque tem pessoas que dirão para você: eu vou com você até a morte, mas é mentira, não vão. Escuta, para você não se decepcionar com a vida. Fica mais leve. Não viver desconfiando, de forma alguma. Mas a convivência junto é uma ideia de Deus. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Eu vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. Não precisa de esforço descomunal para entender o que Deus disse. Não é bom ficar sozinho. A primeira coisa que um depressivo faz é isolar-se. A primeira coisa que alguém que não está bem, ele fala assim: ó, eu quero ficar sozinho. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero me isolar, eu quero ficar na minha. Para responder as questões acima, nós precisamos rever o conceito de igreja no texto. O que é uma igreja? Eu estou aqui nessa noite fazendo uma defesa da necessidade da igreja, da necessidade de um lugar para congregar. Igreja é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. É uma assembleia. É uma assembleia do povo reunido em um lugar público com o fim de deliberar. Assembleia dos israelitas, um ajuntamento, uma multidão. E no sentido de cristão, o que é uma igreja? É uma assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. É a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. É verdade que eu sou igreja? Você é templo. Mas você precisa de uma igreja. Você é um templo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Templo ou santuário, metaforicamente, é o templo espiritual que consiste dos santos de todos os tempos reunidos por e em Cristo. Há frases que a gente ouve por aí, que são até bonitas e que pretendem ajudar, mas fazem um efeito reverso no coração de quem já está disposto a abandonar a fé. Você já deve ter ouvido essa, de um autor desconhecido: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. Sim e não. Sim e não. Vamos ser práticos ao analisar essa frase. Não precisa ir na igreja, né? Quando ficamos um tempo sem vir à igreja, o que acontece? Você se identifica ou identifica alguém. Você já percebeu como o nosso comportamento muda? Eu subo, eu e minha esposa, os meninos ficam aqui. Eu acho muito bonito a conversa que você tem ali no final, aquela alegria contagiante, um brincando, um falando do outro, um que errou, o outro que acertou, não sei até se fala apelido, né? Crente não tem apelido, né? Mas não sei se fala. Mas quando fica muito tempo sem ter culto, sem igreja, você já percebeu como o comportamento muda? Eu sou pastor há algum tempinho já.
Palavras que não saíam da nossa boca se tornam normais. A raiva toma conta, ao ponto de alguns nem se cumprimentar mais. E a gente já conhece de longe, no trato com a igreja, quando alguém já está se distanciando da comunhão. Porque a primeira pessoa que alguém se distancia quando está afastando da comunhão é do pastor. É a primeira pessoa que ele não quer falar. A nossa convivência com o outro, ela nos molda. Porque uma coisa é dom, queridos. Outra coisa é fruto. Eu vendo os meus irmãos, todos pastores, fazendo aqueles pedidos de oração. 8 da manhã, acabei de sentar na cadeira, eu comecei a chorar e falar, meu Deus do céu, como os meus irmãos estão sofrendo. Como que esses meus irmãos estão, todos ocupam o púlpito. Como que eles estão conseguindo trazer uma palavra domingo após domingo para a sua congregação, uma palavra de ânimo e de esperança para a sua igreja? Só Deus. Só Deus. Tendo que lidar com tudo isso, com todas as suas crises, com todos os seus problemas, e ainda com a pior desgraça que existe, que é a ingratidão. Você sabe o que é ingratidão? Já viveu ingratidão? Você já foi vítima de ingratidão? Você faz, e um dia te dão uma pesada no teu peito. Talvez você não sabe o que é isso. A ingratidão dói na alma. Uma coisa é dom, outra coisa é fruto. O dom, pode estar sendo redundante, mas o dom é dado, doado. Deus te dá o dom. Amanda disse, eu adoro a Deus, é o dom que Deus me deu, é um dom. O fruto não é dado. O fruto é conquistado. Eu tenho dom, mas não tenho fruto, é anomalia, doença, é problema. Eu preciso ter o dom e eu preciso ter o fruto. Porque o fruto é que vai ser o freio desse dom, ou o tempero desse dom. E o fruto é o amor. E esse amor, ele é manifestado somente na nossa convivência. Escreve carta de amor para uma pessoa, mas convive com ela. Uma coisa é você amar de longe, escrever, fazer, agora é coraçãozinho, né? Tem um emoji, que é um abraço assim. Outro dia, alguém mandou um com assim, abraçado assim. Eu falei assim, mas por que será que isso aqui está saindo sangue, esse emoji? Aí depois que explicaram para mim que ele está abraçando um coração. Eu falei assim, mas eu não tinha entendido nada. De longe é fácil amar. Mas quando a nossa convivência, quando nós estamos aqui, é difícil você me ouvir. É difícil você tolerar o irmão mais fraco, aquele que está vivendo as suas crises, os seus momentos difíceis. E nesse contexto em que Deus nos molda através da nossa convivência, é mais fácil achar que tudo é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter eu preciso tratar. Os que advogam pela desnecessidade da igreja deveriam ver que até o diabo tem uma. Fiz uma pesquisa hoje bem rápida sobre a igreja do diabo. Depois você procura, se quiser. Existe uma igreja, que é a igreja satanista. Essa igreja, ela chama a primeira igreja satânica, fundada em 31 de outubro de 99 por Carla Lavey, que recebe do seu pai esse legado e ela cria a Bíblia satânica. Aí você fala para mim assim, não precisa de igreja, não, gente. Não esquece, pode a igreja ficar fechada. O diabo sabe que precisa. O diabo sabe. E eles fazem até obras de caridade, não vai dar, porque também nós temos tempo aqui. Poderia falar alguma coisa que eles fizeram aqui para ajudar até pessoas. Seria muito bom. Se conseguíssemos manter uma vida cristã disciplinada, sem frequentar uma igreja, mas não é assim. Pergunta para o meu irmão, você ora em casa? Não.
Você lê a Bíblia? Não. Há pessoas que só oram aqui e há pessoas que só leem a Bíblia aqui. Que não conseguem manter uma vida regular de oração, mas só de palavrão. Que não conseguem manter uma vida de piedade cristã, mas uma vida de barbaridade dentro da sua casa. Olha o que essa pandemia tem feito. Quantos cristãos não estão conseguindo manter seus casamentos? Quantos não estão conseguindo voltar? Dos que voltam, observe que alguns casos estão cheios de raiva. Lembra do banco? Eu sento aqui, daqui a pouco eu sento ali, daqui a pouco eu sento lá, daqui a pouco eu estou lá na rua. E o coração velho, o fique em casa, né? Eu respeito o fique em casa sim, viu? E acho que grupo de risco tem mesmo que tomar bastante cuidado. Todos nós temos, na verdade, todos nós temos que tomar muito cuidado. Como pastor, não posso ser inconsequente. Pela força do microfone, não posso ficar falando coisas com coisas. Respeito sim. O que eu estou dizendo é que aqueles que poderiam se apresentar nesse momento na linha de frente, estão agindo de forma covarde. Covarde é o nome. Aqueles que poderiam agora se apresentar e dizer assim: eu estou aqui. Cadê aqueles que eu disse aqui no final do ano? Quem está comigo? Eu estou. Mentira. Olha, dos que voltam, em alguns casos estão cheios de raiva. Outros abandonam seus ministérios com a velha esfarrapada desculpa da correria. Até o dia que chega lá no médico e faz um teste, o médico olha para você e fala assim: você vai ter que se afastar do teu trabalho 14 dias, tá bom? Doutor, mas eu não posso. Assina esse termo aqui, que se você estiver zanzando aí pela rua, você vai responder penalmente, tá bom? Então fique em casa. Aí você entra em desespero e fala: como que eu vou trazer sustento para minha família? Escuta, esses dias pensando lá em casa, olhando essas coisas, né? E um professor falou assim, né? Um homem é doutor em teologia. Ele falou assim: você sabe que o que eu sinto? Um senhor de cabeça branca. Ele falou: eu deveria ter sido mais pobre de espírito. Eu poderia ter sido uma pessoa diferente do que eu fui. Aí eu fiquei olhando, fiquei pensando e me veio aquele texto. Talvez eu esteja falando hoje aqui, e para quem está ali, para pessoas que estão pensando assim: eu vou construir, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou arrebentar, eu vou. Aí lembra daquela história do homem de Lucas? Louco. Essa noite pedirão conta da tua alma. E o que você tem feito? Para quem você tem feito? Porque a vida do homem não consiste na abundância de riquezas que ele possui. Não é o que você possui que vai te levar para o céu, mas é o que você é. Você é de Jesus? Você não tem medo de deitar e no outro dia estar do outro lado? Não tem medo? Você não pensa que isso pode acontecer essa noite? As estatísticas confirmam uma coisa muito grave do ficar em casa podendo vir para a igreja. Eu peguei alguns dados e vou passar assim de forma bem rápida sobre os dados da pandemia. Uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Você sabia? O feminicídio, a violência doméstica cresceu assustadoramente. O cara fica desempregado, louco, não sabe o que fazer, desconta em quem? Na mulher e nos filhos. Vocês sabiam disso? Isso é realidade? O número de divórcios cresceu assustadoramente, porque não tem mais paciência, inclusive cristãos. Porque enquanto você tem dinheiro para comprar a pizza
e comer o lanche, as coisas vão maravilhosamente bem. Só que casamento não se resume a pizza e lanche. Casamento se resume a amanhã de manhã tomar remédios. Essa semana a gente ir para a luta, para a batalha, trabalhar, estudar, igreja, compromissos. Aí nós somos um, não tem como deixar o Celso ali na porta da igreja e entrar um espírito aqui. Eu sou o Celso que estou aqui. Com todas as minhas crises e você também. E aí toda essa carga, se você não vem para a igreja, eu estou certo nessa noite que o ato de nós ouvirmos a palavra, sairemos daqui melhores. Sim ou não? Sairemos daqui com alguma expectativa na nossa vida. De que alguma coisa, porque irmãos, é assim para nós que somos cristãos, funciona da seguinte forma: se criarem uma vacina, e essa vacina acabar com esse vírus, glória a Deus por isso. Mas se não conseguirem, essa vacina não dá tempo de chegar em mim e eu partir, graças a Deus, porque é melhor o outro lado do que esse lado. Escuta, é melhor o lado de lá do que o lado de cá. Você já viu, tem pessoas que falam: eu nasci para sofrer, minha vida inteira foi vida de sofrimento, minha vida inteira vai acabar uma hora. Você escutou? Vai acabar isso aqui uma hora, vai acabar, e pode ser hoje. O que a pandemia fez? Olha aqui, 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil. Irmão, eu não sei se seu coração, mas de verdade, a gente precisa fazer alguma coisa. E propomos, a gente falou para o prefeito: olha, a igreja ajuda, a igreja ora, a igreja dá uma palavra para as pessoas, para que a pessoa saia daqui da igreja amanhã e vai trabalhar e fala assim: tem esperança, gente, vamos trabalhar, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar. Escuta, dói no meu coração e no seu também, você passar no centro da cidade, ver todas aquelas lojas fechadas e sabendo que a maioria delas, muitas delas, nunca mais abrirão as suas portas. O que vai acontecer com esses pais de família? 716 mil empresas fecharam as portas, segundo dados do IBGE. Pandemia aumenta fatores de riscos de suicídio. O coronavírus está afetando a saúde mental de muitas pessoas, principalmente profissionais da saúde. Dados recentes apontam angústia, ansiedade e depressão. Quem aguenta isso? Como suportar isso? Quem aguenta uma pressão dessa em cima? Alguns podem falar assim na sua profissão: fique em casa. Vamos lá, a minha profissão. Ficar em casa como? Que jeito? Eu tenho que sair, me arriscar. Eu tenho meus medos. Não é, Selma? Nós temos nossos temores. E a gente tem que sair, se arriscar, dar a cara a tapa, não sabe nem o que vai acontecer. Eu não sou um menino de 20 anos, eu tenho 46, 45, 46 daqui a uns dias. Ixi, já começou a perder a idade, agora complicou, meu. Que também, daqui a pouco, com algumas coisas que surgem novas na nossa vida, né? Vem um monte de coisa, né? É bíblico que isso aconteça. Mas a gente tem que ir para a linha de frente e somente, irmãos, só escuta. Somente de joelhos que a gente vence. Você escutou? Fórmula para vencer, joelho. Está aí o porquê de a igreja ser tão hostilizada num momento tão importante. Há pessoas que ficarão em casa para sempre, mesmo podendo vir para a igreja. Numa busca rápida no Google, eu descobri como matar uma igreja. Tem como matar uma igreja. Sabe como? 1. Ausente dela. 2. Mate de fome. Não pregue a palavra. 3. Contenda dentro dela. 4. Teimosia rebelde. 5. Egoísmo. Está aí a receita para se matar uma igreja. Está no topo.
ausência. Eu não sei se é esse o termo que eu devo usar, mas você não tem dó da igreja? Não precisa ter dó, mas você não tem dó? Não é egoísmo da minha parte passar perto de uma igreja assim, com uma história que tem essa aqui, o esforço de todos os nossos irmãos, Morlano, Montônio, né? Os irmãos que lutaram aqui, Dom Pedro. E aí você passa na frente da igreja, né? A guerra, a sua família, né? Que está aí, passando tanto tempo, não é? Estão aí, olhando para Jesus. Você não tem dó, assim, de abandonar a igreja? Falar assim, eu vou o dia que eu quiser. Você não tem dó, assim, nem o seu coração não dá nada, assim, você não sente dó? Para um lugar que tanto te fez bem, e que tanto me fez bem, e que tanto tem me feito bem, porque eu sinceramente, eu posso dizer com bastante tranquilidade, eu não posso reclamar um segundo da igreja, eu não posso reclamar da igreja, eu não posso abrir a minha boca para reclamar, porque é o lugar que eu me sinto bem. Eu me sinto bem aqui, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, ninguém mandou, ninguém me obrigou, eu estou aqui porque eu amo a igreja, eu gosto daqui, irmãos, eu gosto da igreja, eu gosto de vir aqui, eu gosto de vir mexer, eu gosto de orar, eu gosto da igreja. Você ama a igreja? Vamos pensar, com todas as considerações e justificativas pessoais e até plausíveis. Quando nos falta tempo e temos que escolher entre a igreja e qualquer coisa, o que você escolhe? Você tem tempo, mas você tem duas coisas para fazer, igreja e outra coisa. O que você escolhe? O que você sacrifica? O que eu sacrifico? O meu coração enche de expectativa e de alegria quando eu recebo mensagens da igreja, de alguém dizendo assim, quando que o culto vai voltar? O culto não vai voltar? Não vai ter mais culto presencial? Outro fala assim, que saudade que eu estou da igreja. Que saudade que eu estou dos irmãos. Você não gosta de ficar perto dos irmãos? Você não gosta dos irmãos? Então você não está preparado para viver para sempre com eles. Se você não gosta aqui, não gosta lá. Isso não é novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não é somente o diabo que assassina uma igreja, ele recebe auxiliares. A história é confirmada quando Jesus escreve como aquele que anda no meio dos castiçais, no meio da igreja, e tem os pastores na sua mão. Ele diz assim para a igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, que tens nome de quem está vivo, mas está morta. Imagina Jesus olhar para uma igreja e dizer assim, ó, vocês têm cara de vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Sabe por quê? Porque eu não sou a prioridade. Queridos, presta atenção. Se o seu trabalho é a sua prioridade, você é idólatra. Se o seu filho ou meu filho é a minha prioridade, eu sou idólatra. Aí você fala assim, não, mas então quer dizer que eu faço? O que eu faço? Eu não estou entendendo. Escuta, olha, presta atenção. Sabe por quê que Deus disse que ele tem que ser a primazia? Porque o trabalho, amanhã você pode chegar lá, o patrão falou assim, ó, reduzimos as vendas, eu vou ter que te demitir. O teu filho, você pode perdê-lo. O casamento, se é que pode se falar que é um casamento, talvez você pode perdê-lo. O dinheiro vai embora. Mas no dia que nós fizermos isso aqui, ó, atravessarmos a linha da eternidade, escuta, não vai ter terno, não vai ter celular, é somente eu
e Deus. Então Deus está dizendo assim: me ame acima de tudo, porque na verdade eu sou o seu tudo. Entendeu? Já viram aquela história? A gente vê, eu acho que ninguém aqui é rico, né? Sabe aquela história que a gente falava assim: a gente vende o almoço para comprar janta? Não é, a gente não vende o almoço para comprar janta, que a gente é tudo regadinho assim, tudo vai passar. Nós vamos atravessar o outro lado. A igreja, a reunião dos cristãos, não foi ideia humana. Foi Deus, foi Jesus que disse. Eu não vou explicar sobre essa questão de Pedro, porque acho que vocês já sabem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o pessoal de Atos dos Apóstolos, no início falaram assim, ó, seguinte, vamos fazer, nós temos algumas táticas para acabar com a igreja. O que eles fizeram? Primeira coisa que eles tentaram fazer: a gente mata, vamos matar, vamos prender e vamos bater. Capítulo 3, prende, bate, vamos dar um jeito. Eles saem de lá no capítulo 4, falam: Senhor, olha para a ameaça que eles estão fazendo para nós. A Bíblia diz que Deus derrama do seu espírito, eles são cheios de coragem. Fala assim: bom, então agora a gente vai infiltrar. Ananias e Safira entram no meio da igreja e falam assim: contam uma mentira, Deus mata. Fala, então agora é o seguinte, vamos jogar eles para os leões, na nova fase da igreja, joga para os leões. O que a igreja faz? A igreja de Roma sai das casas e vai para dentro. É esse o termo, eu sempre falei esse termo errado, mas é esse mesmo. Ela vai para dentro de catacumbas. Sabe o que é catacumbas? Túmulos que eram cavados. E a igreja então entra, os irmãos entram lá. Eu fico imaginando, irmãos, a perseguição romana ferrenha, falando: vocês não vão cultuar, porque o único Deus que tem aqui são os Césares. Os irmãos não tinham WhatsApp para marcar o culto. Não tinha como falar assim, ó, vamos marcar lá na catacumba da rua X. Não. Eu não sei como eles faziam, mas isso é comprovado pela história, não é? Que havia inscrições e peixes desenhados dentro da catacumba. O significado de peixe no grego tem um significado lá, um acróstico. Depois você dá uma olhada, eu não me lembro agora, não me vem na minha mente agora, mas tem um significado de Jesus Cristo. E eles se reuniam lá, e eles falavam bem baixinho: gente, vamos cantar um hino, mas tem que tomar cuidado, para os soldados não descobrir que a gente está aqui, a gente vai adorar a Deus. E lá eles faziam os cultos na catacumba. Chegar ao ponto de John Hus, um dos pais da igreja, ser pego. Falou o seguinte, ó, fogueira armada, ele lá amarrado em plena praça pública, com lenha. A gente vai dar a última oportunidade para você. Nega Jesus. Ele ri assim e fala assim, ó: coloca fogo logo. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Apressa-te com esse fogo. Pega João, o discípulo do amor, que foi o último que foi embora. Joga João dentro de um tacho de óleo quente e não mata o velho. E o prazer da igreja, quando João sai, o prazer da igreja é a igreja recebê-lo. E diz que as pessoas ficavam em volta dele e falavam assim: como que era Jesus? Ele falava assim, então. E ele começava, velhinho, já cabelos brancos, contando as histórias dele com Jesus. E aquilo era a força motriz para a igreja ir adiante. Era a força que Deus dava para a igreja ir adiante. Por isso que ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações,
E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. Eu quero cantar esse hino só agora. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. E essa igreja, ela prosperará até o fim. Escutou não? Não, vai fechar para a igreja. Você não está sabendo? A igreja vai fechar para sempre. Esquece. A igreja vai prosperar até o fim. Sabe por quê que ela vai prosperar até o fim? Porque o fundamento... Eu não sei se tem algum irmão que é pedreiro aqui. Eu não sei nem como foi feito aqui a igreja. Eu não sei nem como foi feito. O pessoal fez o fundamento. Mas já trabalhei em construção de igreja. Às vezes eles fazem umas sapatas assim. E aí os irmãos... Igreja é assim, né? Os irmãos falam assim: a gente vai fazer um mutirão aí, vamos bater concreto. Irmão, bate bitoneiro de concreto, enfia naquele negócio, naquela sapata e nunca enche. Você fala assim: rapaz, mas não vai encher essa sapata não? Diz que nós vamos almoçar depois de que encher essa sapata. E que almoço que nada, irmão, sapata não enche. E vai concreto, e vai concreto, e vai. Eu não sei como foi que montou, mas vai concreto, e vai. E não era bitoneira, na enxada. O fundamento, para que ela não tenha trincos, para que fique firme. Sabe por quê que a igreja ela vai prosseguir a sua marcha? Porque o fundamento é Jesus. Ó, tu és Pedro. Então eu vou explicar. Tu és Pedro, um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, a tua confissão, que é uma rocha de que eu sou o filho do Deus vivo, eu edifico a minha igreja. Pedro, eu estou edificando a minha igreja sobre mim mesmo. Eu sou o fundamento. E as portas do inferno não. Pandemia vai parar a igreja, tudo. Não vai ter nunca mais igreja. Cristãos estão indo embora no meio dessa pandemia com falta de ar, adorando a Deus e dando testemunho vivo de que estão esperando algo melhor. A gente não está vendo, mas eu fico imaginando como é, e você também. Quem que eu sou? Quem Jesus é? Em outros termos, sobre a confissão de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que é edificar? É fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Desculpa, egoísta. Egoísta, ó. Você não consegue chegar no céu sem ajuda. Você escutou? Eu preciso. Tem um hino que as criancinhas cantavam. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Não tinha? Tinha, né? E aí até a gente ficava assim, né? Igual assim, de vontade de gritar, de coisar, de não sei o que. Eu tenho. Não sei se eu não estou olhando para trás, se alguém está falando, mas não é verdade? Não fica animadinho? Gritar, eu sei o que estão gritando. Correr e dançar, eu não sei. Mas nós precisamos uns dos outros. Se você soubesse a importância da nossa comunhão, desse momento que nós estamos aqui, ó, a nossa cabeça aqui hoje, ela vai sair daqui diferente do jeito que nós entramos. Aquele Celso que entrou no culto agora há pouco, já não é mais aquele, é outro. Aquela pessoa, você que entrou aqui de um jeito, você está saindo daqui com a sua mente transformada. Reconhecer a igreja como um lugar fundado por Jesus não é uma obra humana. A gente falar assim, ó, que gostoso, vamos para a igreja,
vamos para a igreja. Em casa sempre a gente apressou os meninos. Sempre, né? Vai tomar banho, vai não sei o quê, corre, não sei o quê, quem vai ficar por último? E morava longe de igreja, vai, toma banho. Na sua casa talvez não deve ser assim, sua casa deve ser tudo organizadinho, né? O pessoal tudo toma banho, tudo bonitinho, todo mundo troca bonitinho, as roupinhas estão tudo em cima da cama assim, já praticamente pula dentro da roupa assim. É claro que não é assim. Vai menino, corre, vamos, meu Deus do céu. Pente os cabelos, ou não pente, ou sei lá, ou faz não sei o quê, faz à tarde para não fazer na hora do culto. Dá um jeito, se vira, corre, estica, desestica, vai. Se apressa. Toda casa é assim. É assim que a vida funciona. Bate. Quem que está no banheiro? Mas ainda! Meu Deus do céu, bate lá na porta. Tô saindo. 10 minutos não saiu ainda. Corre, cadê o fulano? Agora a gente tem a felicidade extrema. Estamos morando perto da igreja. Rapaz do céu, gostoso. Ó, você que mora perto da igreja, você tem motivo de falar glória a Deus toda hora. Porque morar longe da igreja é difícil. Eu sei que é difícil. Não é fácil, não é simples. Ainda mais quando tem criança. E se tiver criança pequena ainda, né, na hora que você trocou, tá tudo bonitinho, daqui a pouco você troca de novo. Ó, descobrir que a igreja é fundada por Jesus e que Ele está aqui não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, não foi carne e não foi sangue que revelou, foi o meu Pai, Pedro. Se você hoje falou assim, leu lá, na hora que você pegou a mensagem de WhatsApp assim, eu falando assim, agora eu aprendi foi um pouquinho de tempo, mas que você colocar asterisco, coloca ler a palavra, asterisco de novo, fica tudo negrito, né? Então coloca atenção. Domingo teremos culto presencial. Se você pegou seu celular e falou assim, vai ter culto. Graças a Deus vai ter culto. Não foi você. Foi uma obra do Espírito. Porque alguém pode olhar e falar assim, domingo vai ter culto. E o Fantástico? Mas agora que eu estava pegando o jeito do Fantástico, está gostando, rapaz? Mas se você hoje deu graças a Deus de estar aqui, e a hora que eu coloquei assim, não haverá lista, é por ordem de chegada. Vou correr logo, ficar pronto logo, porque senão não vai ter jeito. E de fato, né? Porque não tem o que fazer, né? Porque se você cria uma lista, aí o irmão põe o nome, ele fala assim, bom, eu posso chegar às 7h30. Aí chega o irmão 10 para 7, fala assim, não, o outro está na lista, é justo? Não é justo. Não foi carne nem sangue que revelou que a igreja é fundada por Jesus. Foi o Espírito. Se você sentiu saudade de congregar, é um bom começo. Os cristãos das catacumbas romanas eram bem mais coerentes com a sua fé, ou com a fé que defendia. Jesus não quis andar sozinho, apesar de poder fazê-lo, mas ele ora a noite toda para escolher os seus discípulos. Alguns lutam nas arenas com leões. Alguns ficam na arquibancada. Outros vão cuidar das suas vidas, olhar para o seu próprio umbigo. Onde que você está? Porque eu reconheço que não é tão simples dar a cara aqui num grupo de louvor, pedir para cantar. Uns cantam, outros não. Não é tão simples você vir aqui, ajudar e trabalhar e se esforçar e se apresentar. O fato de você não estar aqui, mas estar aí, já é um milagre. É ou não é? Nós nos vimos. A gente começa, é muito difícil isso, mas a gente começa dando toquinho, daqui a pouco vem um irmão mais assim e bate nas suas costas, daqui a pouco vem um irmão mais assim, sabe por quê? Porque a nossa convivência, ela faz bem. A gente vai precisar pelo menos de 4 em toda a nossa vida. Sabe para quê, né?
Hã? Se você nunca pensou nisso, é bom você pensar. Que pelo menos de 4 pessoas você vai precisar na sua vida. Em algum momento. No último momento. Temos que ter cautela com os extremismos. Somente quem vai à igreja está salvo? Claro que não. Quem não vai estar perdido? Claro que não. O que eu preciso fazer é analisar o meu coração e as minhas motivações. O certo é que a igreja, e eu vou parar por aqui, a igreja é um corpo. Aqui nós temos o dedo, nós temos o pé, nós temos os membros desse corpo. E sabe quando que esse corpo ele faz a diferença? Quando nós congregamos. Tem coisas que eu não faço e você faz muito bem. Tem coisas que você não faz e eu faço. Eu não preciso te imitar e você não precisa me imitar. Sabe por quê? Porque Deus te fez único. Você é desse jeito aí porque Deus te criou assim. Você não precisa ficar desse jeito. Nem eu. Mas esse jeitão seu aí, não estou dando uma justificativa para você falar assim, a hora que seu marido ou alguém falar para você, você fala assim, Deus me fez assim, eu sou assim, e eu, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e Gabriela. Não, não é isso. Deus te fez assim, mas Ele também te transforma assim. Você é único e você é única. Uns são mais atirados. Fala que vai tirar foto, o que o irmão faz? Pula na frente, tum. Aí não dá para você ficar aí na frente, você vai tampar todo mundo. Ele deita assim, vai assim. Aí você fala assim, rapaz do céu. Aí você fala pro outro, nós vamos tirar foto. Ele pega e faz assim. E se esconde. Meu Deus do céu, você fala assim, por que o irmão saiu com esse negócio na frente do rosto? Foi propósito. Outro vem aqui e prega. Outro senta aí e ora. Mas esse corpo junto vence o diabo. Você gosta de assistir aqueles negócios, aqueles filmes que caça o leão caça assim, vai caçando os bichos assim? Esses dias alguém falando que esse tempo atrás alguém falando que anda de bicicleta, eu falei, tem que tomar cuidado, hein? Porque tem onças. E a onça geralmente pega a última, a pessoa que fica para trás. A pessoa falou assim, rapaz, é um ânimo que eu quis dar para a pessoa começar a andar mais rápido, não ficar para trás. Acho que ajudou, será? Acho que sim, né? Pelo menos a intenção era essa. Já viu aquilo lá? Ó, sabe quem que o diabo ele pega com facilidade? Quem está fora do corpo. Ficar em casa sem precisar, podendo estar no culto e desistir da comunhão com os irmãos, se torna presa fácil para o diabo. Agradeça a Deus, porque é muito bom quando a gente tem alguém que liga para a gente e fala assim, você está bem? Porque posso te dizer que como pastor, na maioria das vezes, a gente não tem isso. O corpo, ele está sendo formado. Não está? Mas quem que é a cabeça desse corpo? Quem que é a cabeça? Jesus Cristo. E é por isso que esse corpo, ele vai prosseguindo. Irmãos, a gente já atravessou tantas coisas, não já? Você lembra do bug do milênio? Que ia virar para 2000? Eu fiquei de escala de serviço porque eles falaram que ia parar tudo. Não parou nada, rapaz, só fui trabalhar. Lembra? Quem que se lembra do bug do milênio? Ô louco, irmão, foi 2000, acho que vocês lembram. Tem tanta gente novinho. Ah, o irmão tá com coisa, né? Não é possível. O bug do milênio faz 20 anos. Vocês não se lembram mesmo, desculpa. 20 anos. 20 anos. Meu Deus do céu. Quantas coisas nós atravessamos. H1N1, bug do milênio. Comemos terra, tivemos briga. Eu estou brincando, irmãos. Mas sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós atravessaremos.
e nós chegaremos do outro lado. Você acredita nisso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos ficar em pé, que nós temos que parar.